Ótimo, Ei, conectadas. Dolores, conectadas. Coisa E aí, boa, Juliana. coisa boa, boa noite. Boa noite, Juliana. Prazer estar aqui com você, tá? Muito Prazer muito, grande. muito, muito mesmo. Isso. Então, estava aqui já adiantando para o pessoal, né, o nosso tema de Sim, hoje. Sempre eu gosto de ter uma inspiração musical, né, Dolores? E aí a gente estava batendo papo sobre como é que ia ser essa nossa conversa de hoje. E aí sim. nos veio esse trecho de música para colocar nesse bate-papo nosso de hoje, né? Que é Nada Será Como Antes. Como é Muito que oportuno. muito, né? Assim, como é que ficam Uhum. os amorosos relacionamentos de casal depois que a gente tem filhos e filhas, né? Sim. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui. Realmente uma alegria muito grande. Você é uma colega querida demais da conta. E muito Somos presente, né? reciprocidade. Somos. Falaremos disso. Sim, sim, sim. Fala um pouco de você, Dolores, para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu vou falar um pouco de mim também, para o seu público que está aqui, né? Sim. Então, né, sou psicóloga, psicoterapeuta desde sempre, né, e assim, o atendimento a casal e famílias veio em decorrência mesmo de entender dessa necessidade, né, sou psicodramatista e também terapeuta sistêmica, né, eu acho que a gente costuma dizer que é um casamento muito legal, né, do psicodrama com abordagem sistêmica, porque realmente a gente trabalha a perspectiva do homem na perspectiva relacional, né, a compreensão do homem, né, a partir das suas relações. E a Juliana, quer dizer, somos colegas, né, caminhamos nessa mesma direção, e eu entendo que o momento hoje é muito para que a gente possa ter esse olhar para o casal e para a construção dessa família. Né? E quando eu falo assim que é oportuno, porque eu também penso que nesse momento de pandemia, nós precisamos nos organizar a partir desse entendimento que nada será como antes. E é Sim. como, né, nós podemos atribuir, né, a construção da família. Ela o tempo todo se modifica. Então, aí vamos falar um pouquinho da Juliana também, para a gente começar o bate-papo. Isso aí, sim. Bom, eu também sou psicóloga, também tenho formação em psicodrama e também atendo casais e famílias. Nossa história é interessante, né, Dolores? Assim, tem um capítulo dela que eu acho muito interessante, que a Dolores dava aula na formação do Instituto Mineiro de Psicodrama sobre a matéria de vínculos, né? E aí, Verdade. depois de um tempo, você se retirou do corpo docente, né, do INPS, e eu tenho a honra e a responsabilidade de te substituir nessa cadeira. Então, hoje eu dou a aula que você dava há um tempo atrás, né? E é uma grande Isso. alegria. E é dos vínculos que a gente fala, né? Perfeito. Muito Perfeito. importante para a gente abordar isso hoje. Isso, né? Bom, É na medida que as relações vão se configurando com maior responsabilidade, proximidade, intimidade, que realmente entendemos os vínculos, né, Juliana? Né? é, Então, nós é, vamos falar dos vínculos, né? é. Dessa construção de família. E na abordagem do psicodrama, né, Dolores, é isso, a gente entende quem a gente é enquanto sujeito a partir dos nossos vínculos e relações, realmente. Né? E isso é uma coisa que compartilhamos. Você também é terapeuta sistêmica, eu não tenho essa formação, então, quer dizer, de uma forma mais completa ainda, olhar para essa questão das famílias, né? Sim, sim, Bom, então estamos devidamente apresentadas, né? sim. Acho que podemos ir entrando mais no nosso assunto. Bom, eu estava dizendo para o pessoal que chegou mais cedo que quando eu te convidei para essa live, né? Quando eu pensei nessa live, foi mesmo na composição da jornada Encontros e Desencontros que estou desenvolvendo aí desde o início do ano, né? Então, é uma oportunidade da gente refletir sobre essa faceta do amor. Cada mês da jornada a gente aborda um tema, né? E nesse mês o tema é esse: como é que ficam os relacionamentos amorosos quando nós temos filhas e filhos. Hoje a gente vai conversar sobre isso, na semana que vem
vou fazer uma vivência online, né? Tem mais informações lá no meu perfil, mas é isso, né? Uma coisa não tá colada na outra, mas elas estão aí associadas, É um né? aquecimento, né, Juliana? Eu acho É um legal pensarmos, aquecimento. né, na nossa conversa como um aquecimento mesmo para um trabalho, as pessoas que estão aqui, né, conosco, de repente se interessarem a aprofundar, eu acho que é um trabalho super válido, né, e que permite essas reflexões mesmo, que hoje a gente vai tentar, num tempo curto, né, dar uma abrangência, mas que depois É, no grupo online, né, no trabalho terapêutico, a possibilidade de aprofundamento será muito maior, é evidentemente, isso mesmo, isso né? mesmo. E aí, o que a gente começou a pensar, né, Dolores, ao nos prepararmos para essa conversa, foi como a gente acaba criando expectativas, né, com relação às crianças, a ter filho, a ter filha, né, naquele projeto de, vou casar, vou ter filho e vou ser feliz, né? Como a gente acaba idealizando e romantizando isso, muito junto do ideal de amor romântico mesmo, que é um tema que está sempre permeando as nossas conversas, né? Os meus escritos, os meus trabalhos, Sim, mas que é um ideal que na vida real é de outro jeito, né? E o que a gente também propõe para hoje não é marretar o ideal de amor romântico, não é marretar as vivências, essas expectativas, mas é olhar para aquilo que vai mais no essencial, né? Porque que tá isso. junto e vai além, não é isso, Dolores? Sim, e porque, né, eu entendo que o amor romântico ele faz parte, deve fazer parte, né, Juliana, assim, da construção mesmo do projeto amoroso, né? Olha assim, né, o romance, né, ele estabelece na perspectiva mesmo de aproximação, de busca de intimidade, de querer, de desejar ficarem juntos, né? Quando o motivo Sim, principal é o amor, né? Então, o romance, sim, algumas pessoas mais românticas que outras, mas o própria relação amorosa, ela vai se desenvolvendo a partir de um amor romântico que perpassa pela idealização, né? E que sim, nós não podemos ficar aí, né? Haveremos de exatamente. idealizar as relações amorosas, evidentemente, mas é importante que não, né, fiquemos nessa idealização. Hoje, muito Sim, comum, a gente falava, né, e é interessante, assim, quanta pompa e circunstância tem, né, assim, a partir da construção do casamento, né, e depois que nós hoje pretendemos falar da chegada dos filhos, quer dizer, muita pompa também. Mas é, é importante, então, como você, né, nos lembra, assim, pensar mais naquilo que de fato está por vir, né? Que é um exato. filho, uma filha. Né? Então, o que eu chamo de pompa e que faz parte dessa etapa romântica, né? Que são os chás de revelação, que hoje assim, né, tem críticas até, mas que a gente vê assim, olha, faz parte da construção de um projeto. O que nós, né, pretendemos aqui é apontar para assim, vamos então, para além dessa É, romantização, né, travar uma conversa, um diálogo que viabilize a realização de fato de um projeto comum. Né? Então eu fico pensando, sim, a primeiro entendimento, vamos ter filhos, o projeto é comum, continua comum, porque falando de vínculos, né, nós temos que falar assim, o que promove a construção do vínculo é de fato um projeto que seja comum, né? Que tem cada um dos cônjuges, mas para construir um casamento, uma família. Né? é. E como cada uma das pessoas envolvidas nessa relação tem uma expectativa a esse respeito, né? Quem quer ter filho, quem não quer ter filho, quem quer ter filho às vezes já sonhou tanto, né? Tem gente que já sabe o nome dos filhos desde criancinha, desde adolescente, né? E aí é um ponto que dá um degrau a mais na relação, né? Se assumir pai, se assumir mãe, dá um degrau a mais na relação, né? Um degrau Isso. de responsabilidade, um degrau de construção conjunta,
Ah lá, o Igor da especiaria falando, eu vou ter filhos, tá vendo? As pessoas, às Ótimo. vezes, tem gente que quer muito, tem gente que não quer, né? Como é que fica isso na construção conjunta, né? Como precisa ser visto isso a dois, né? Porque você veja, Uhum, para a própria, né, a união de duas pessoas, né, dentro de uma perspectiva de estarem juntos, eu falando aqui em casamento, mas né, a união, né, de as pessoas uhum, quererem se transformar num casal, né, não são mais uhum. indivíduos. Então veja que estabelecer, né, essa ideia mesmo, né, teremos filhos, isso acontece lá e deve acontecer antes mesmo da decisão de estarem juntos, Sim, né? sim. Então, o É, quanto que cada um deseja, né? Quais são as possibilidades de realizar os dois, né? sim, Né? E aí, assim, a sim. decisão de ter filho, imagina, já é uma criança esperada, já é uma pessoa pensada, né? Eu acho que é legal a Uhum, gente abordar uhum. isso, né? Porque às vezes são tantas as É, expectativas para que os bebês e os filhos venham preencher, como você fala, às vezes um desejo tão antigo, né? Mas o sim. quão que eu gosto até de falar, né? De que às vezes não se realiza esse projeto, né? De ter filhos, né? Por questões múltiplas, mas Sim. vamos pensar aí, como é que fica o casal, né? Uma gravidez Uhum, tão esperada e que às vezes é demorada. Olha quanta coisa que sim. precisa aí, né, desse casal estar alinhado, mais do que para fazer uma festa, mas para viver uma realidade, É, né? muito bom. Eu quero fazer uma observação aqui, um parêntese, que o Igor da especiaria colocou aqui. E os pais solo, né? E essa é uma Sim. realidade que existe também. Os pais solo, as mães solo. É, hoje, o foco que a gente vai dar não é nos pais solo e nas mães solo, não ignorando que existe essa realidade, evidentemente, mas é porque a gente tem uma hora de live e a gente tem que elencar aqui Lógico. a gente vai falar. A gente está trazendo aqui a questão de quando existe um relacionamento afetivo sexual e a partir dele vem os filhos ou filhas, ou uma criança ou mais crianças, né? E tem, É claro. é que eu estou vendo aqui o outro que fala, né? E quando um quer ter filhos e o outro O outro não. não quer. Sim, sim. Isso acho que nos permite, talvez, só dizer assim, quão importante que é o conhecer para estabelecer essa união, né? Porque isso Uhum. já, né, já seria bom já ter sido conversado, É, né? Porque, porque é isso, é uma razão, às vezes, de muito impasse, né? Quando uma parte nossa, quer ter filho e a outra não quer. E eu tenho uma opinião de terapeuta sobre isso, Dolores, não sei se você concorda comigo, que é assim, quem quer ter filho precisa ter o direito de realizar esse sonho, precisa correr atrás. Às vezes a pessoa não consegue ter, por alguma razão, às vezes até biológica, às vezes é sim, adotar, sim. Uhum. mas quem quer ter filho precisa ter a chance de fazer isso. E quem não quer, precisa ser respeitado, né, no seu desejo. E quem não quer ter criança também precisa ser respeitado no seu desejo, Sim, né? e olha como Uhum. que falam aqui, então. E quando os desejos podem mudar durante a relação, é fato, Sim, né? Mas sim, talvez aqui a gente pensar assim nessa construção do casal. Primeiro, então, quão necessário, né, alinhar mesmo objetivo, né, os objetivos para esta relação. E é fato, sim, podem mudar. Então, o que viabiliza essas mudanças de rota, de desejos, né? Porque isso é o que mais acontece, né? Nessa impermanência da vida, pode acontecer de mudar. Mas aí, olha só, o que valida, o que vai validar, né, Juliana? Eu acho que assim é uma intimidade, é um compromisso com o diálogo, com a sim, conversa, né, com o olhar para a sua própria necessidade e a necessidade do outro. Porque é fato que hoje, até quando falam, né, do mãe solo, né, pai solo, é uma realidade que nós temos vivido muito essa possibilidade individual, né? E muitas sim, pessoas, né, trazendo a coisa do individualismo, quer dizer, eu olho para mim como uma necessidade minha, né? E o quão tem sido importante,
né, esse exercício da paridade, né, de estar com, para saber assim, olha, nós temos que conversar, o que dificulta, o que talvez faça os pais optarem pelo solo, é a dificuldade da relação, das relações, né? E também vejo uma outra coisa, né, Dolores, assim, às vezes as mulheres ficam naquela de eu quero ser mãe, essas pessoas às vezes têm um grande desejo de ser mãe ou de ser pai também, eu tô falando das mulheres, mas os homens, às vezes tem homem que tem um desejo imenso de ser pai, e às vezes fala, então eu preciso arrumar um namorado, um marido, um companheiro para que eu possa realizar esse sonho da maternidade. E eu acho que hoje vai ficando mais clara uma realidade de que a gente faz esse sonho de família, eu tenho um companheiro ou uma companheira e tenho filhos ou filhas com ela, com ele ou com ela, mas que o amor da maternidade é um e o amor conjugal é outra coisa, né? Assim, eu posso ser mãe sem ter um companheiro. Sim. Eu posso ser pai sem ter uma companheira ou um companheiro. Perfeito, Né? perfeito. É possível. Mas assim, Sim. é porque esse assunto, ele dá pano para manga, de fato. Como você disse, né? Aqui nós vamos estar falando, né, da perspectiva da chegada dos filhos, né? Então, veja bem, a gente fazendo um preâmbulo aqui de que até para chegar os filhos, quantos aspectos podem ser... a gente ficaria aqui também uma live para falar, né? O antes ter filhos, mas de tão importante que é isso. Mas o que é legal é pensar que, né, é preciso haver um planejamento, um projeto construído a quatro mãos, né? Sim. É preciso Isso é o que ideal, seja pensado. Sim, né? Esse é o ideal. E é o que eu acho que, assim, porque, né, vamos pensar também, né? É preciso que cada um esteja, né, comprometido com o que se dispõe. Né? E o ideal do diálogo, né, eu entendo assim, se não houver esse compromisso também, né, Juliana, fica muito difícil, né, apontar para as necessidades do outro, é aquilo que eu falava, do quão individualistas muitas vezes temos sido. Né? Eu gosto de pensar, né, em casal, da gente vendo assim, né, o que cada um tem, né, a contribuir, a se realizar como proposta de realização e o que condiz ao casal, o que vai ser de comum, né, como se nós tivéssemos 3 almofadas, né, assim, a do meio que possa representar aquilo que é do casal caminhar juntos. Filhos é isso, né? Filhos é isso. É a interseção, né? O que nós pretendemos na perspectiva do ter filhos. Sim, né? Quem perguntava se cada um não, né, se mudar a opinião. Olha, é preciso olhar para a necessidade do outro, não só para a sua. Né? Ó, a Denise colocou aqui no comentário, doida para ouvir a próxima parte, e quando chegam os filhos, então vamos, né, para essa parte realmente. Uma coisa que a gente vou introduzir e passo a bola para você, tá, Dolores? Tá certo. Uma coisa que a gente andou conversando muito, que eu fico pensando, é assim, quando a gente tá... Então é isso, partimos da perspectiva de que é um relacionamento de casal e dali vão nascer filhos ou filhas. O que muitas vezes as pessoas falam assim, muito romanticamente também, as pessoas falam, é o fruto do nosso amor, né? Tem toda uma romantização da coisa aí também, mas esse é o cenário para o qual a gente está olhando. Até então, até que venham filhos e filhas, é o casal, né? Com as suas famílias de origem, obviamente, mas numa relação em que o principal papel envolvido ali naquela relação é o papel de amante, companheira, companheiro, né? Esse papel conjugal, vamos colocar assim. É o papel principal envolvido. Chegou filho e filha na jogada, a coisa já muda de figura, porque surge um papel novo na vida dessas pessoas, né? Que é o papel de pai, o papel de mãe, que envolve uma série de expectativas que cada parte já tem com relação à maternidade e à paternidade, vários elementos, né? Às vezes é a realização de um projeto, às vezes as pessoas são pegas de surpresa nisso aí, porque não estavam planejando, né, essa chegada. Sim, também.
Então, assim, vem com uma série de emoções e sentimentos, mas é uma ruptura, né? Até por isso que a gente escolheu esse nome. Ruptura pode parecer um nome negativo, crise também pode parecer um nome negativo, mas é de fato o que se enfrenta quando chega um filho ou uma filha, né? Porque Sim. já surge um novo papel de pai, papel de mãe, e que vai interferir nessa dinâmica de papéis que já estava sendo desempenhada, que é a relação conjugal, vai reconfigurar o nosso papel nessa união e até na relação com as famílias de origem, não é isso, Dolores? Perfeito. E, né, eu vejo o quanto que é importante entendemos assim que essa chegada dos filhos a gente precisa considerar desde a gravidez, né? Engravidamos, nos Sim. reconhecemos o quê? Né? Aí assim, já pai, já mãe, né? À espera desse filho. Então, às vezes, não se percebem, né, o quanto que é importante entender que nem sempre, quando você fala, né, das famílias, né, que nem sempre será possível, né, ter uma educação daquela, ou nos moldes da que você recebeu. Então já começa Sim. por aí, né? Os palpites da família de outro, né? E quanto que o casal Sim. precisa estar entendendo-se unidos né, num vínculo de fato, porque pode ser, né, que essas opiniões, ou essas intervenções até, né, das famílias Intervenções. Uhum. possam ao invés de aproximar o casal, separar esse casal. Né? Uhum. Então, assim, num processo de gestação, quão importante é a parceria, né? É os dois se estabelecerem como, né, os primeiros responsáveis pela chegada desse bebê, né? De poderem juntos passarem por todas as possibilidades de uma gestação, né? Tem gestação que transcorre com muita tranquilidade, outras já vão depender, né, muitas vezes de um repouso e tal. Então, assim, o quão que a parceria, o quão juntos precisam estar, É. né? Já Uhum. começam as Uhum. mudanças, né? Com os enjoos, né? Olha quantas mudanças, não vai ser mais como antes, até porque o próprio processo da gestação, os dois amadurecem, os dois estão grávidos, né? O casal, né? Se engravida. Uhum. E, então, assim, aí depois com o nascimento, eu acho que realmente vão se tornando, o processo continua, de nada será como antes. Por quê? É. Vai precisar de uma compreensão, né? De uma harmonia para que a mulher, né, na sua maternidade, ela obviamente que tem todas as suas incursões aí de mudança de hormônios, né? A própria insegurança, muitas vezes, né? Que vai exigir o quê? Uma presença maior do companheiro, né? Então, É. veja, né? E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes, já na gestação, já começam os problemas, né? Uhum. Infelizmente, porque às vezes a responsabilidade gera dificuldades se o casal não está, de fato, né, em harmonia ou alinhados para receber esse filho, do ponto de vista Sim. da maturidade do próprio casal. É bem Né? verdade. E assim, né, Dolores, a questão de quando você fala, começam os problemas. E é isso a gente está falando. A gente está falando, parece que só de coisa ruim, mas a chegada dos filhos é uma coisa boa. A questão é que não é aquele paraíso todo que a gente muitas vezes romantiza. A gente está falando de problemas, a gente está falando de crise, de ruptura, de necessidade de reconfiguração desse relacionamento. Porque é isso, assim, vai haver desencontros. É Sim, novidade para todo mundo, especialmente se é uma primeira criança que está chegando, né? especialmente. Especialmente. Depois a povo vai ficando Uhum, mais acostumado, né? uhum. Mas vai haver desencontros, vai haver frustrações, vai haver menos disponibilidade de um para o outro. Cada um, às vezes, se pega olhando para
para o próprio lugar de filho ou filha na sua família de origem, todas essas Ótimo. questões que você está colocando de enjoo, de... É isso, às vezes as pessoas estão menos disponíveis para essa interação do vínculo conjugal, para o vínculo de casal, porque estão lidando com as suas questões, com a maternidade, com a paternidade, fora que depois que a criança nasce, é uma demanda muito grande, né? Então existe menos disponibilidade, o que necessariamente vai romper de alguma forma, lógico que não vai fazer uma cisão que nunca mais isso vai aparecer, mas vai romper com aquele casal do jeito que ele era. Então aí nós vamos precisar de muita negociação, de muita conversa, de muito abordar de alguma forma essas frustrações mesmo, né? De muito diálogo, negociação mesmo, reconfigurar. E às vezes as pessoas pensam que vai ser só alegria, né, Dolores? E eu acho que essa coisa mesmo, né, da entrega, né, de poder entregar o seu melhor, né? E olha só, é muito comum, né, que os pais entrem em dificuldades exatamente por ter uma imaturidade e querer o filho ou a filha dentro daquilo sonhado, né? Dentro do projeto sonhado. Então, olha, né? Já tive clientes, né, que falavam, olha, com toda o perdão, mas minha única experiência era com cachorrinho, não era com filho, né? E Sim. Cachorrinho, para mim, se chorasse, tinha que deixar chorando. E aí começa que absurdo, né? Aí o casal já começa a ter aquelas dificuldades para entender assim, nós temos aqui uma pessoa que, né, um bebê que chora, um bebê que está com fome e que não é a hora do pai ou da mãe, é a hora da criança, né? Sim. E obviamente essa diferença de tempos pode atritar o casal, né? Às pode vezes, atritar o casal. E que às vezes a expectativa é de que cada um cuide do filho como você própria, né? Como a pessoa cuida. E cada um vai cuidar do filho à sua maneira, né? Às vezes a mulher que é mais ali ligada, né? Aqueles primeiros cuidados, assume a maternidade de uma forma a não dar lugar para o pai. Né? Porque é como se assim, tem que cuidar. Não, ele dorme, ele não cuida do bebê à noite porque ele dorme. Né? Mas, ou seja, é de responsabilidade do pai. Né? Então, veja, né? Aí eu estou falando de vida real, né? Com a vida real, as dificuldades que vão acontecendo e que podem detonar uma crise, né? Como pode ser só uma necessidade de maior adaptação. Então, é preciso ter o coração muito aberto, é preciso ter uma entrega, né? Não vai ser como antes, não vai ter a mesma disposição para estarem juntos, né? Vai passar por um bom período que tanto o homem quanto a mulher tem que trazer, né, a disposição para realmente dar atenção àquela criança, né? Ou dar atenção à sua esposa que se tornou mãe. E a mãe ter a compreensão de que o pai também está investindo ali, são os primeiros passos na paternidade. Né? Então, dividir esse amor, né? Dividir esse amor. Quanto é importante, né? Estar pronto para a divisão. A partilha. E é isso, né? Eu quero ler alguns comentários aqui que eu estou achando interessante. Um da Denise, super participativa. Continue participativa, Denise. Ótimo. Que ela citando uma fala nossa, né? Vai haver crise, rupturas, problemas e reconfiguração, mas é bom mesmo. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Muitas vezes, nessas idealizações de amor, né, de amor de casal, de amor de família, de amor com filhos, a gente pensa que é tudo bom. Uma coisa que eu escuto muito no consultório, às vezes acompanhando gestantes, é elas falando assim, gestantes ou mães recém-mães, né, de recém-nascidos, puérperas, e falando, ninguém me avisou dessa parte ruim que ia ter. Porque a gente, muitas vezes, fala do maravilhoso, fala do lindo, hoje menos, né, mas durante muito tempo a gente falava muito da parte boa. E aí a gente imagina assim, o amor de casal e de família
como num crescendo, né? Uma coisa que vai sempre mais, sempre crescendo, sempre transbordando, sempre crescendo em alegria. E a vida real não é assim, né, Dolores? A gente vai bem assim, dá uns caracol no meio, né? Vai Sem dú- altos e baixos, passa por períodos de readaptação. E se a gente pensa que ter crise na relação de casal, com a chegada dos filhos, ter dificuldade significa um fracasso do relacionamento, aí fica ruim. E daí a gente perceber até muitas separações que acontecem com os filhos e filhas pequenos, porque aquele casal não está preparado para isso, ninguém está preparado, na verdade, né? Mas não se liga nesse movimento que é natural, né? De altos e baixos mesmo. Sim. A Leti também comentou aqui, quero ler o comentário dela, dizendo: tive ótimas experiências com meu parceiro. Ele sempre me acompanhou nas consultas, ultrassom não perdia um, ele foi mesmo um super parceiro e até hoje um pai exemplar. Que coisa boa, né? É tão bom quando a gente tem alguém bacana do lado da É, gente. e é interessante, né, Juliano, que a gente acaba estando aqui mais para olhar para aquilo que não deu certo, né, ou que está difícil, porque o que dá certo e sabemos que dá muito certo, flui, né? Então, É, olha que delícia. Hoje eu acho que é muito mais comum mesmo, né, ter o homem, né, na relação que assume toda esse cuidado com o filho. Isso é maravilhoso. Mas nós sabemos sim, também que os casais, os casamentos, eles muitas vezes hoje terminam com muita facilidade, né? Porque ficam lá fixados no amor romântico, na sim, romantização na ou na idealização. idealização, né? É, Então, o fato de estarmos aqui abordando é mesmo assim, para, de repente, trazer algumas reflexões, né, Juliana, no sentido assim, de olha, é possível, é maravilhoso ter filhos, né? sim, Ter filhos é a oportunidade de nós podemos realmente nos revisitar o tempo todo, né? É pedido isso para nós com os filhos. Mas é preciso dar direito para as pessoas poderem escolher, né? Se terão ou uhum, não filhos, primeira sim, coisa, né? sim. Ter como escolher como é que querem educar esses filhos, e aí sim, havendo toda essa parceria, ou esse. Porque ninguém sabe também fazer um projeto de exatamente como vai acontecer, mas olha, estamos juntos. Como eu falava das famílias, Sim, né? As famílias são estamos juntos. referências, né? Mas é importante que a gente entenda que nós não vamos ter condições de replicar os modelos. E quando as pessoas insistem, mas minha família era assim, mas minha família era assim, isso por si já gera conflitos, né? No Até porque os sentido. tempos são outros, né? Nós somos membro da nossa família de origem, mas ali a gente está formando uma família com uma outra pessoa, então não vai ter jeito de replicar mesmo. É, e olhar para isso, então, né, com essa possibilidade. Olha, não é porque, né, os meus colegas fazem desta forma, né, a gente conversava e falava, sabe, porque tem que ter filhos. As pessoas vão tendo esse espaço de compromisso, sabe? Porque ter filhos também não Sim, é para entrar no rol, né, das famílias com filhos. É porque, de fato, sim, faz sentido para a pessoa. E nem podemos entrar no sentido da idealização de assim, olha, vem suprir uma necessidade, uma dificuldade minha. Né? Eu é, acho que é bom a gente lembrar, né, que o casal se constrói não como cara metades, nós já sabemos disso, você fala muito disso, nós já falamos disso, né, como alma é, gêmea. Mas são duas pessoas que devem estar inteiras para saber muito sim, bem do que quer, né? Porque é, aí quando começarem esses impasses ou essas dificuldades naturais que partem a partir disso, né? Chorou, quem que vai cuidar, quem que vai fazer, quem vai acordar para estar ali, isso aí vai ser já percebido, né? Como pequenas adaptações e não vai sim. gerar uma grande crise, como muitas vezes, né? O filho nasce e pouco tempo depois o casal já está pensando em separação. Em se separar. É porque tem essa dificuldade de lidar com a mudança
que é exigida com o nascimento dessa criança, com a chegada dessa criança, né? Seja por qual via ela vier, porque a gente está falando muito da gestação, mas tem crianças que chegam pela via da adoção e que também acaba sendo uma espécie de é uma espera, né? Uma espécie de gestação. E aí você me fala também, né? Muito bom essa deixa para a gente falar também, né? E as famílias recompostas, né? Que tem o casal, que um já tem filho, ou ela, ou ele, né? Então, olha que legal, é assim, né? Essa disposição aí já entra na relação, na construção do casal, sabedores do filho ou da filha, né? Também Mas é uma realidade. é uma Sim. realidade. Uma coisa você tá namorando, outra coisa, né? Assim, tá, então agora estamos juntos. E aí vem esse filho, essa filha, que no meu entendimento né, tem toda já um olhar de comum acordo, né? Porque eu acho que tanto homens quanto mulheres olham para o outro para querer fazer uma vida, né? Para entender também, poxa vida, né? Olha como eles são, né? Ou pai ou mãe, eu acho que já ganha-se um terreno de conhecimento muito grande. Mas é preciso também entender, vai mudar, nada será como antes. Nada será como antes. A Paula, minha irmã, inclusive, comentou aqui, de uma forma muito bem humorada, né? O filho nasce e a casa cai. Isso mesmo, Quase, né? é. Uma estrutura de casa cai, né? Mas a gente, aí é a gente saber a questão do reconfigurar, do reestruturar a relação realmente, né? Que a gente precisa estar atenta a isso. E é isso, nada será como antes, mas as coisas podem continuar a ser muito belas e ainda mais belas. E ainda mais Exato, lindas, melhores, com né? certeza. Melhores, né? Então, Porque a a bela questão da da... verdade é que, né, que a chegada dos filhos pode dar essa grande oportunidade de as pessoas contarem, né? O casal conta um com o outro, são grandes amigos. Estamos aí para todas as horas. É lindo a gente ver esta família acontecer, Sim, né? para isso, né, Dolores, a gente precisa estar disposto e disposta. Estou até lembrando daquela primeira live que a gente fez junta no início do ano, que a gente falava do amor companheiro, do amor paixão, né, dos diferentes tipos de amor na relação afetivo-sexual mesmo. Para a gente poder assumir a maternidade e a paternidade, assim, com tudo que ela tem a oferecer, ou pelo menos aproveitando uma boa parte do que ela tem a oferecer, a gente precisa ter disposição para sair, para ir além, né? Não é nem abandonar, não, mas para ir além desse amor-paixão, desse amor-entusiasmo, né? Para criar esse amor de companheirismo. Todo mundo vai ter dificuldade nesse negócio. Né? Todo mundo envolvido vai ter dificuldade e tá dentro do normal, é esperado que tenhamos dificuldade. Isso. E aí é necessário diálogo, abertura para a gente poder olhar para as dificuldades. Né? E uma dificuldade, Juliana, né, que me ocorre, que eu acho que é interessante, é a própria questão do relacionamento sexual, né? O aspecto da sexualidade, né, com a chegada dos filhos. Eu acho que é um dos aspectos que claramente modifica, né? Muitas vezes até mesmo né, antes, mas o quão importante que é, então, o casal dar tempo para essa reorganização. Né? Quantos desentendimentos, assim, o qual que a mãe fica totalmente mãe, maternal, né? E muitas vezes o parceiro tem dificuldade de perceber esse tempo, né? Então, esses são conflitos, né, que muitas vezes, e às vezes às vezes existe até uma acomodação que se torna problemática. Né? Às vezes os pais se esquecem de retornar para o papel de pais, que eu digo tanto a mãe quanto o pai, né? Assim, eles muitas vezes ou um ou outro se esquecem, né? De voltar para o papel do amante, né? Importantíssimo falar disso. Muito importante, né? No sentido de que, assim, olha só, são adaptações importantes, reconfigurações, é preciso ter paciência.
né? E às vezes o filho está lá com 1 ano e pouco e os pais ainda não retomaram, né, esse papel amoroso, né, esse entendimento de que precisam resgatar, né, a própria sensualidade no casal, Sim, né? Porque sim. por um tempo isso é impossível, né? Uhum, Né? uhum. É assim, por mais que tenha a sensualidade, muitas vezes, né, o casal tá ali, vamos ter uma noite legal, e de repente uma febre que a criança tem, ou mesmo, né, qualquer Diz- desorganiza, desanda tudo, né? Então, assim, quanta que eu vejo maturidade é necessário para se ter filhos, sabe? E para poder fazer, Sim, então, esse rearranjo. Nada vai ser como antes, mas poderá dar ao casal mais criatividade, mais, né? Porque às vezes eu sempre pergunto, falo assim, tá, mas agora, o que vocês estão esperando para, né, ter um momento de, olha, meu filho, né, já pode ficar, eu acho que a avó aí entra numa coisa legal, né? Ou uma babá, já é uma coisa no sentido de, olha, vamos, para quê? Para facilitar que o casal se organize enquanto amantes, né? E aí sim. resgatar toda essa possibilidade amorosa, mas não necessariamente romantizada, que tem que ser tudo lindo, maravilhoso para funcionar. Não É, necessariamente, é, né? é. Não necessariamente. Vários pontos me vêm na cabeça, assim, mais no sentido mais sintético mesmo. Eu tô lembrando aqui da live que eu fiz no mês passado com a Ana Cláudia, que ela até apareceu aí, não sei se ela ficou. Que a Aham. gente falava sobre relacionamentos abusivos, e você participou dessa live na audiência, né, Dolores, nos comentários, com Foi, muito foi. para nós, Aham. Muito em que a bom. gente falava muito, a gente até falou muito daquele livro O Amor é uma Escolha, né, assim, de Sim, que sim. para se relacionar nesse modelo, né, de casal, isso não pode ser compulsório, a gente não pode partir quer dizer, não é saudável que a gente parta do princípio de se eu estou sozinha, aí a Ana Cláudia apareceu. Possibilidade amorosa não necessariamente romântica, né? É, que eu estar sozinha é um negócio, é uma falta que precisa ser reparada. Realmente, estar num relacionamento afetivo sexual é muito importante que seja uma escolha. E aqui também, né, Dolores, estou fazendo um link disso com o que nós estamos falando aqui hoje. A paternidade e a maternidade, elas também precisam ser uma escolha, porque elas envolvem Perfeito. muita coisa na vida. É muito amor, né? É muito Muito amor, amor. Muito é muito amor. crescimento pessoal e também é muita demanda de energia. Então, esse negócio de, como você falou, ter filhos ou filhas para entrar no rol das famílias com filhos, para ter esse status de pai e mãe, não é uma escolha muito feliz, né? Assim, as pessoas costumam se decepcionar muito quando partem por aí. Então, a questão da escolha, né, com isso da maternidade e da paternidade. E isso, quando a gente escolhe com mais inteireza, né, Dolores, que é isso que você estava falando agora há pouco, a gente tem mais condição de investir com consciência, de saber que os momentos de baixos, de sofrimento, de necessidade, de frustração, eles vão acontecer, mas é Exato. assim com o casal e é assim com o casal com filhos, né? Os Sim, momentos dificuldade, de dor, eles vão acontecer, mas que a gente pode investir a nossa energia naquilo. O que eu quero fazer uma referência a algo que você falou lá no início da live, e que a uhum, gente acabou voltando nisso, uhum, só que eu acho que uma coisa muito importante é que a gente vê muitas vezes as pessoas não conseguindo lidar bem com essa necessidade de reconfiguração, não lidar bem com os possíveis conflitos que podem aparecer na relação do par, né, do sim, casal, e aí o que faz? Acaba projetando, não lida bem com essa insatisfação e acaba projetando a satisfação na criaturinha que acabou de chegar, na criança que acabou de chegar. E aí tanta pompa, né, que você estava falando no sim, início, nos uhum, chás no chá de bebê, nos aniversários assim super produzidos, né? Muitas vezes, não estou dizendo que é sempre que isso seja assim, não quer fazer julgamento de ninguém, sim, mas sim, muitas vezes isso envolve
uma dificuldade de lidar com os próprios vazios e frustrações e acaba projetando na criança a questão da felicidade, a realização feliz, né? Se eu posso estar super infeliz com meu marido ou com meu companheiro, mas se eu faço uma festa de princesa para minha filha, tá tudo certo. Sim. Né? E eu acho que esse é o cuidado, né, de realmente transferir para a criança a sua realização pessoal. Quantos casais, né, realmente ficam muito magoados e ressentidos, né? Porque a partir do nascimento da criança, a estrela, a atenção torna a criança. Né? Então, assim, eu acho que tem que olhar para isso no sentido, assim, de que a criança vem para realmente ser cuidada como uma pessoa, né? Uma pessoa em formação, mas uma pessoa no mundo. E não para suprir essas dificuldades. Então, a gente tem casos no consultório, né, de crianças que, a partir do nascimento dos filhos, o casal se anulou. Né? Sim. E quando nós falamos dessas idealizações, né, eu acho tão importante a gente valorizar, né, assim, o autoconhecimento dos pais, né, da mãe, do pai, o autoconhecimento dessas pessoas num processo, né, de ter um filho, de adotar um filho, né, de se tornar pai ou mãe, no caso de uma pessoa que já tem um filho, né, essa responsabilidade, né, com a sua inteireza, com a sua realização. Não criar expectativas de que a partir, né, de algo que vai acontecer da chegada do filho, ou como seja a chegada do filho, que vai suprir a sua necessidade. Exatamente. Acho que isso aí é o cerne de tudo, né, Flores? Exato. A gente não, da mesma forma que eu vivo falava na live com a Ana Cláudia lá no mês passado, da gente não transferir para um parceiro ou parceira romântica a responsabilidade de nos fazer felizes, a gente também não transferir isso para o filho ou para a filha, para a criança, né? É verdade, isso. Né? Assim, quando eu for mãe, aí fica tudo certo. Né? Aquela coisa, quando casar, resolve. Ou então, quando for mãe, resolve. Né? Isso resolve com a gente mesmo e precisa estar conta das nossas incompletudes também, né? A gente nunca vai estar completa. Né, acho que a busca do autoconhecimento é disso, né, de poder lidar com com a nossa incompletude, né? No sentido mesmo de entender assim, poxa vida, né? Agora somos uma família. Então, uma coisa que eu acho importante, agora somos uma família, né? De falar, é isso, assim, muitas vezes, depois que vem o filho, o casal começa a entender que aquilo que os une são só os filhos e, no máximo, os filhos e a sexualidade, e o sexo, né? E se esquecem, né, de manter esse casal ativo, né, dessas duas pessoas que estão ainda por realizar. Não é porque teve um filho, né, e que estão juntos e que vivem ali como projeto comum, os filhos e a vida sexual, e acabam o quê? Né, minando possibilidades de manutenção da família. Né? Porque é o casal que é o ponto-chave. Né? O que os filhos precisam, em primeiro lugar? De pais que funcionam bem, de um casal de pais, né? De pessoas que funcionem bem, para dar essa estruturação. Né? Então, quanto é importante olhar para essa relação, para este vínculo, né? Que tem o porvir, que se desorganiza para se reorganizar. E cada filho que nasce dá uma desorganizada, mas com mais possibilidade de nova reorganização. Né? E as novas famílias, as famílias recompostas, né, elas vêm trazendo muito essa possibilidade assim, de homens e mulheres, se me permite, assim, mais maduros, mais amadurecidos para a vida a dois e para continuar a educação dos filhos. Né? Eu acho que é muito pouco inteligente casamentos se desfazerem e as pessoas não pensarem e repensarem sobre os motivos
que levaram aquele projeto a ser frustrado. Ah, Né? claro, né? Fazer uma avaliação mesmo, sem muito julgamento, né, Dolores? Sem Porque às vezes nenhum julgamento. trazer culpa, né? Ai, meu Deus, meu casamento terminou e traz muita culpa, mas não é por aí. Mas é a questão de olhar mesmo para Para aquilo que que eu não deu aprendi certo, também, né? né? Eu acho que para as Uhum. nossas faltas, né? Que é outra coisa que vocês falavam também na última, É, as nossas né? faltas. Eu acho que Isso. assim, né? Precisamos todos, né? De uma É. forma geral, e por isso que eu falava que o tema, né, quando falo nada será como antes, é oportuno para esse nosso momento de pandemia, porque especialmente agora, né, as famílias estão precisando se reconfigurar, né? Se É, redefinir com o próprio trabalho online, né? De estar pai e mãe com as crianças. nesse Imagina tempo quantas nosso, crianças né? estão nascendo nesse tempo, né? É, Então, é. quantos aspectos precisam ser coordenados, administrados? Então, para isso é preciso sair do plano da idealização, começar a viver realisticamente aquele real possível, né? Que eu falo que Uhum. os pais, né, o pai e a mãe, eles, né, ou o casal, como seja, pela metade, eles realmente não vão dar conta, né, de reconstrução, né? É, E isso então é preciso buscar mesmo estar inteiros, né? é. Inteirarmos-nos de nós mesmos, né? Em toda e qualquer Inteirar circunstância. nós. Sim. Olha só, nós Né? estamos entrando aqui nos nossos 5 minutinhos Minutos finais. finais. Então Nossa, vamos nos preparando para fechar. A Sirlene fez um comentário aqui. Acho que os casais não param para conversar e reestruturar a vida a dois. perfeito. É disso que estamos falando, né? Uhum, É uhum. preciso reinventar. A Cássia está comentando aqui. É, bom, eu acho que tem várias coisas das quais a gente não falou, né? Verdade, Juliana. É limitação de tempo, mas eu acho que uma coisa que ficou assim, o cheirinho no final, né, Dolores, que a gente que você está trazendo e que a gente conversou muito, é das famílias reestruturadas, porque é algo que acontece muito e é uma realidade também muito comum hoje em dia, mas também muito específica quando as pessoas que são separadas ou que nem chegaram a se casar e têm filhos e filhas, Sim, elas vão começar um relacionamento novo, né? Elas vão paquerar, então é necessário também todo paquerar, namorar, casar, né? Formar decidir uma ficar nova família, juntos, né? Uhum. de ficar juntos, né? É, tudo que envolve aí, né? Ter um filho, ter uma filha que já chega junto no casamento, né? Que o casamento, o relacionamento já começa com um filho e uma filha junto, também exige uma certa maturidade das pessoas que estão envolvidas ali, né? Eu falo desse assunto com muito carinho porque é o meu caso, né? Assim, eu sou casada e eu tenho uma filha que veio junto com meu marido. Eu tenho uma filha enteada, então é um tema assim muito caro para o meu coração, Sim. mas e eu acho que a gente precisa ter atenção com isso também, né? Não é só por mim, não, é por todo mundo. Ó, Uhum. muito dessa coisa de inteirarmos de nós mesmos, Ana É. Cláudia, E tem gente inteirarmos de nós perguntando, mesmos, e tem né? gente perguntando como é que a gente se inteira da gente, né? Precisam ensinar a gente a ficar inteira com a Inteiras. gente. Aí É. nós vamos seguir essa conversa aí no tempo, né? Porque isso é um assunto Isso, é, recorrente e esse é a nossa principal tarefa de autoconhecimento mesmo, né? Dos nossos é, processos terapêuticos. com certeza. E que eu falo, né, assim, o quanto que é importante também, né, Juliana, a gente precisa falar, a terapia de casal, gente, como é importante, né? Como as É, pessoas, então, ajuda têm muito. de fato, né, a Uhum, necessidade de adaptação, muitas vezes é difícil, como a gente tentou colocar aqui, né, dar alguns exemplos, porque isso é uhum. natural, acontece, mas não é também para deixar por menos e falar, ah, não dá certo, não era isso que eu pensava, né? Então, assim, como É, que o terapeuta familiar é aquele que escuta e que tenta realmente ensinar os casais a conversarem? Alguém falou, porque nós estamos em época que a gente não conversa, não tem é diálogo. verdade.
né? Sim. Eu gostaria sempre de falar, gente, aproveite a pandemia, que estão todos os dois em casa, e conversem, marquem hora para tomar café juntos, conversem juntos, né? Façam acontecer, porque senão fica tudo tão comum que as pessoas nem se encontram dentro da própria casa, né? Fica É tudo tão verdade. rotineiro, então é muito isso. Então, acho que temos o recurso da terapia de casal, né? Eu acho assim, quanto que é É, legal procurar isso para aprenderem, no mínimo, a conversarem, a respeitarem e a perceber quais são as suas questões, né? Para cada um cuidar de si e aí se inteirar, é. né? Estou aqui Tá bom, escutando você com querida. um sorriso no rosto e nos olhos, que eu estou lendo as mensagens das pessoas tão Isso. carinhosas. Que bom, né? A gente fica feliz. Muito feliz. Alguém falou, o Bom, piloto automático é um perigo para os é um casais. Sim, perigo vamos para os sair. casais. Vamos sair do piloto automático. Intencione, né? Eu gosto de falar, intencione. Relação de casal é para ter amor. Intencionem manterem uma relação amorosa, né? Que amor é Isso esse? mesmo. Porque é o Bom, sentimento que, na verdade, baliza aí, né? é. Bom, vamos finalizando então, né, Sim, sim, Dolores? querida. Muitíssimo Eu obrigada quem pela sua agradeço. disponibilidade, companhia, boa conversa, né? Ah, Que que coisa bom. boa mesmo. Mesmo também sou muito grata, Juliana, né? Eu acho que é interessante a gente poder fazer mais vezes, porque tanta coisa, né? Que a gente Fazer resumir, a ciclos, né? gente corre o risco de ficar um pouco ansiosa também, porque é coisa demais para poder falar. Tem que ser por etapas, Sim. né? É sim. Tá A bom, gente ainda querida, obrigada. quero agradecer também a todo mundo que está aqui, Sim, acompanhou, que comentou, quem não comentou também está tô presente. Obrigada. recebendo ali abraço, que bom. E legal demais, porque aí vou falar rapidamente do encontro novamente, da vivência online, na Aham. semana que vem, que eu percebo uma Ah, interação aqui nos sim. comentários entre as pessoas que estão sempre participando. Oi, fulana, tá boa? Aí ela, tá, tudo bem. As pessoas Isso, as vão colegas uma queridas dando comunidade. feedback, isso é tudo, gente, é muito bom, né? Isso é Então, muito assim, bom. em terça-feira, daqui uma semana exatamente, no dia 27, eu vou conduzir aí nessa oportunidade, Dolores não estará comigo, né? Serei eu mesmo, mas no aquecimento esteve presente. Vou conduzir a vivência família, né? O amor quando temos filhos. E aqui a gente fez de uma forma mais da conversa, das ideias. Lá na terça-feira que vem vai ser mais vivencial. Quem tiver interesse em participar será muito bem-vindo, muito bem-vinda. As inscrições estão abertas, né? O link para as inscrições está na descrição, lá na minha bio, do meu perfil, né? No meu site, Ser em Relação. Então, fica o convite também para esse aprofundamento vivencial. Vivência de grupo é algo muito bom e é algo que você está sempre promovendo também, né, Sim, Dolores? e que eu super indico, né? Eu acho que assim, olha, como facilita, né, estar em casa e não deixem de participar, porque eu acho que realmente, às vezes, para casal Isso. é arejar o casal. Não precisa ter problema, né, Juliana, para participar disso, não precisa ter problema para fazer terapia de casal. É Ah, preciso é. querer aproximar, né, dessa possibilidade amorosa, né? A gente tem que aprender a amar o tempo todo, né? A gente precisa aprender a Aprender a amar o amar, tempo todo. né? Tá Aí, bom. pessoas queridas que estão aqui. Beijos a todos. Muito Obrigada, legal. Juliana, por essa oportunidade, Obrigada, tá, Dolores, querida? querida. Um beijo grande. Boa noite para todo Sigamos mundo. amando, né? Sigamos Sigamos, amando, Juliana, e você com o seu trabalho sigamos lindo. com muito amor. Obrigada, Amor. Dolores. Um beijo. Beijo, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau, Tchau, tchau. querida. Tchau.